Estamos aqui ao vivo para mais uma live da série Psicanálise para Todos. Hoje o assunto da nossa live é sobre a psicanálise e o papel que ela tem no tratamento da síndrome do intestino irritado. A gente vai conversar com a Ana Patrícia Faria, que é nutricionista e psicanalista formada pelo Instituto AELA, e vai falar sobre esse assunto com a gente, tirando as dúvidas que surgirem também. Tudo bem, Ana Patrícia? Tudo. Ana Patrícia, seja bem-vinda. Você vai falar hoje para a gente sobre o papel da psicanálise na síndrome do intestino irritado, que é um assunto interessante porque o intestino, né, é um órgão super importante na manutenção da nossa saúde, né? Talvez Sim, muita gente não saiba da importância para a saúde mental até emocional, não é verdade? exatamente. Então, o que é a síndrome do intestino irritado, Ana Patrícia? Muito bem. Então, este é um tema que eu gosto bastante, que na verdade apareceu na minha vida há cerca de uns 5 anos atrás, me bateu à minha porta mesmo, né? E então eu tive que me debruçar muito para estudar, né? Tanto em termos profissionais, mas também estudar o meu próprio corpo, como é que isso se dá enfim, tem sido uma jornada muito intensa, mas muito rica também, de muito aprendizado. E na verdade, assim, a síndrome do intestino irritado ou irritável não é uma doença, não é considerada uma doença, é uma síndrome em que alguma coisa no corpo não está funcionando direito, no caso a nível intestinal, mas quando é feita uma avaliação, um estudo, não existe um dano, um problema no órgão, não é? Faz todas as análises possíveis, aliás até o diagnóstico ele é um bocadinho exigente e muitas vezes também mal diagnosticado, não é? Porque os sintomas confundem-se com algumas doenças mesmo específicas, gastrointestinais, e essas doenças graves, a maior parte delas, não é? Elas têm que ser descartadas primeiro, e quando efetivamente se faz as análises todas e se percebe que não tem realmente nenhuma doença orgânica ali manifestada nos órgãos, mas existe efetivamente uma falha na função, não é, do intestino, e conseguimos então diagnosticar como uma síndrome do intestino irritável e precisa então ser tratada de uma forma. Não existe propriamente uma cura, pelo menos até hoje assim não existe uma cura, mas existe uma forma de tratar e de atenuar os sintomas. Normalmente os sintomas eles tiram muita qualidade de vida das pessoas, não é? Justamente por isso que a Raquel estava falando antes, é a questão do intestino, quando ele não está saudável, não está a funcionar bem, pode atrapalhar muito o nosso bem-estar, não é? Físico e psicológico. Mas a mesma coisa também acontece ao contrário, não é? O nosso bem-estar psicológico, emocional, quando ele não está bem, ele também afeta muito o sistema digestivo. Então é uma linha de Então, duas vias, exatamente. ah, uhum. E até se está a discutir hoje em dia, não é, classificar a síndrome do intestino irritável como uma disfunção do eixo intestino-cérebro, porque todo o nosso sistema gástrico, não é, sobretudo o nosso intestino, tem o seu próprio sistema nervoso entérico, uma rede muito complexa, não é, de neurónios e de produção hormonal, que está diretamente ligado e interrelacionado com o sistema nervoso central. Então, Uhum. por isso é que realmente é uma síndrome, não é? Um problema que se tem cada vez falado mais e muitas pessoas têm vindo então a detectar e a buscar mais informação, a buscar tratamento, porque ele causa mesmo muitos desconfortos. E os sintomas principais basicamente são muita distensão abdominal e tem que estar associada com dor. Pelo menos uma vez por semana isso acontecer, não é? De forma rotineira. Depois alteração nos padrões dos hábitos intestinais, portanto crises de diarreia ou então muita obstipação, ou então oscilação entre os dois também. Depois pode comprometer também a absorção de alguns nutrientes e normalmente estes sintomas não passam. Então, Como basicamente, que é o diagnóstico, Ana Patrícia? Como que é o diagnóstico? ele é feito, Você... não é? Exatamente, pronto. Então, de uma forma geral, foi como eu estava a explicar anteriormente, a pessoa precisa efetivamente passar por alguns exames, primeiro de acordo com a sintomatologia, para descartar outros problemas que normalmente têm sintomas parecidos, às vezes até uma intolerância à lactose, uma doença celíaca, ou doenças mais complexas, uma doença de Crohn no intestino. Portanto, isso tudo precisa ser avaliado, são feitos testes, análises, exames também, muitas vezes colonoscopia também é necessária.
Efetivamente, quando se descarta todas essas doenças, conseguimos então chegar basicamente a esse diagnóstico da síndrome do intestino irritável. E aí, a partir daí, então, tem que se direcionar os tratamentos, não é? Pode ser através da alimentação, mas a parte do tratamento também psicológico é fundamental. Sim. Mas então, qual que é o que você... Assim, existe uma estratégia geral e a partir disso existe uma abordagem individual? Como que são as estratégias, assim, nutricionais E tratamento, não é? Sim. Pronto, em termos assim existe tratamentos farmacológicos que podem ser feitos para atenuar a dor. Basicamente a terapêutica, não é, desta síndrome vai ser para diminuição dos sintomas, não é, para a pessoa conseguir ter mais qualidade de vida. Porque, vê-se os dois casos assim opostos, não é, mas causam os dois ambos muitos... realmente perdemos muita qualidade de vida, que é... normalmente a distensão abdominal e a dor está presente nos dois casos, mas tanto na obstipação como nos casos de diarreia, não é? Isso realmente afeta muito o bem-estar da pessoa. Portanto, casos de obstipação, às vezes a pessoa ficar 5, 6 dias sem ir à casa de banho, realmente interfere muito com a parte do humor, não é? A parte do bem-estar. E as pessoas quando fazem tratamento e realmente conseguem sentir um alívio e voltar a ter uma frequência de intestinal correta, diminui ali os sintomas de dor e de inchaço, não é, distensão abdominal, é como se saísse um peso de cima e a pessoa passasse a ver o mundo assim quase com outros olhos e com uma leveza que nem se lembravam que existia, não é? Porque parece que andamos com uma nuvem negra em cima quando estamos assim nesses quadros assim, muito constipados. A questão da diarreia também gera muito stress, porque normalmente aparece quando menos se espera, não é? E é acompanhado de uma emergência evacuatória, não é? A pessoa tem que ir e tem que ir naquele momento porque realmente não se controla e pode ser mais que uma vez por dia. Normalmente também é acompanhado de uma dor, de algum desconforto. Então, efetivamente, são coisas que afetam muito, não é? Muitas vezes também não se dá o devido valor na medicina porque não se vê ali um problema orgânico, não é? Não tem uma doença específica, então é considerado só uma questão ali funcional, mas que atrapalha muito a vida da pessoa. Então, em termos de alimentação, há algumas estratégias importantes que podem ser feitas. Acho que até podemos depois fazer uma live em um outro momento para até abordar um pouco mais especificamente, porque tem assim alguns detalhes que são importantes de mencionar. Mas sim, a alimentação pode ajudar, pode-se fazer um protocolo mais rígido, mais restritivo, retirando alguns alimentos que, apesar de serem saudáveis, normalmente estimulam um pouco mais o intestino, a fermentação, e numa primeira fase, então, fazemos essa restrição maior e depois vamos incluindo lentamente também para perceber que intolerâncias é que a pessoa possa ter em termos de alguns alimentos e possa, enfim, depois fazer uma alimentação que seja mais ajustada para si. Existe também tratamentos farmacológicos, lá está, como eu tinha falado, mas mais para atenuar ali efetivamente a dor ou ajudar um bocadinho ali a controlar a obstipação, as crises de diarreia. Mas sem dúvida a parte da terapia psicológica é fundamental. É mesmo. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe disso, né? Será? Né? A maior parte das pessoas que eu vejo assim em consulta não sabem disso. Tenho, por exemplo, esta semana tive uma paciente, há 12 anos, que ela está diagnosticada com síndrome do intestino irritável e simplesmente vive com aquilo, não é? Pronto, na altura fez vários testes, várias análises, vários exames, o médico chegou àquela conclusão 12 anos atrás, então, não é? Havia menos ferramentas, até da parte da nutrição também, é tudo assim um pouco recente, não é? Em termos de conhecimento que temos para lidar com essa doença, essa síndrome, não é? Esse distúrbio. Então ela há 12 anos que convive com isso e simplesmente aprendeu a aguentar, não é? Só que agora, felizmente, começa-se a falar mais deste problema e pronto, finalmente veio recorrer, não é? Mas está há 12 anos sem fazer efetivamente uma alimentação adaptada para ajudar aqui a minimizar os sintomas, terapia psicológica também não é? E é isso que eu percebo, muitas pessoas não
habituam-se a viver com estes desconfortos gastrointestinais que não são normais, muitas vezes podem ter a raiz alimentar, uma desadequação alimentar, mas muitas vezes psicológica também, não é? E muitas vezes a mistura dos dois. Por isso que eu acho que as duas áreas elas são importantíssimas de serem trabalhadas em conjunto. Sim, exatamente, porque inclusive tem uma ligação, né, do intestino, como você falou no início, do intestino com o cérebro e parece que ficar no sintoma físico é não transpor essa barreira, né, até de conhecimento próprio da Sim, pessoa, ela fica conformada, né? sim. Como que foi para você assim fazer esse link, descobrir isso? O que que você descobriu? O que você vê como psicanalista também? Exatamente, eu acho que está tudo assim muito interligado, não é? As pessoas, a vida vai correndo, a gente não é habituada realmente a parar, a olhar para si, não é? E a entender, a valorizar as suas questões, os seus sintomas, os seus mal-estares, não é? E vai aguentando, vai suportando, vai vivendo dia após dia, dia após dia. E estou lembrando aqui que tenho algumas pacientes que vêm em consulta e normalmente procuram a nutrição muito por causa da questão do emagrecimento, não é? Então a pessoa vem, estou com dificuldade de emagrecer, muitas vezes também isso também interfere, o intestino desajustado e a parte de stress também elevadíssima e tudo, também interfere muito na questão de aumento de peso. E quando vou a perguntar, vou fazer uma anamnese, vou perceber também como é que está mais ou menos o estado psicológico da pessoa. A pessoa está a tomar muitos medicamentos, medicação antidepressiva, ansiolítica, e pergunto sempre pela questão da saúde intestinal, não é? E algumas pessoas, sim, olha, por acaso tenho sempre um intestino irritável e normalmente sou muito obstipada, passo 5 dias, 6 dias sem ir à casa de banho, ao banheiro. Eu fico assim espantadíssima. A pessoa não veio por esse principal motivo aqui, só está interessada mais na questão, porque depois é isso que afeta, não é a questão de olhar para o espelho. Acho que o espelho depois começa realmente a acentuar as questões, não é? E a pessoa só está preocupada com a questão de emagrecimento. Mas eu fico espantadíssima porque tem ali uma questão muito mais profunda, complexa para tratar por trás, não é? E a pessoa não parou e não se movimentou para ir nesse sentido, nessa busca. E muitas vezes, assim, no tratamento, conseguimos atenuar e ajudar a melhorar alguns níveis de sintomas, mas eu vejo que quando não tem em conjunto um tratamento psicológico adequado, é limitado, na maior parte das pessoas. Sobretudo aquelas pessoas que já têm realmente esses sintomas, esses quadros há muitos anos estabelecidos, não é? São casos mais complexos e que normalmente têm raízes psicológicas muito mais profundas que precisam ser trabalhadas aí. Sim. Porque, inclusive, a questão emocional, como você falou, e o intestino, a emoção e intestino, cérebro e intestino, é uma mão de duas vias, e quando a pessoa não está bem, ela pode tratar o sintoma, mas aquele estímulo desagradável vai continuar ativando o mal-estar do intestino. Exatamente. Exatamente. Né? Então, é como se ela estivesse reprimindo algo ali, sem saber, basicamente, né? Exatamente. E vai suportando, simplesmente vai vivendo a vida assim, não é? Sim. Então, assim, é praticamente fundamental que a pessoa olhe para o lado psicológico, Sim. né? Nesse sentido. E o papel da psicanálise para você? Você já viu algum resultado? Como que é essa... O resultado, assim, mais claro, eu posso vê-lo em mim, não é? Acho que sou a minha própria cobaia. E mais ou menos na altura que foi diagnosticado o síndrome do intestino irritável em mim, foi também, coincidentemente, ao mesmo tempo, quase que eu iniciei a psicanálise, e não foi por esse motivo, porque nem eu tinha essa consciência, não é? E acho que é esse trabalho que é preciso fazer junto destas pessoas, é fazer um trabalho de consciencialização muito profundo, não é? Porque a pessoa precisa reconhecer o problema, não é? O sintoma, as questões que tem e realmente é uma dedicação que a pessoa precisa fazer, investir em si para se cuidar, não é? Mas, de facto, sem dúvida, eu percebi uma alteração muito grande em todos os meus sintomas gastrointestinais.
Hoje em dia é muito mais pacífico, tem momentos assim mais específicos que isso volta, mas os sintomas muito mais atenuados e que eu também fico mais desperta, sei como trabalhar com a parte da alimentação com eles e também com a parte psicológica, fico logo atenta e vou investigando a fundo, não é? E é isso que eu estou devagarinho a tentar trabalhar cada vez mais com os meus pacientes, mas também, lá está, nestes últimos anos acho que eu vim ganhando cada vez mais essa clareza, essa confiança para trabalhar dessa forma. Que interessante, né? Porque me veio na mente agora uma questão muito básica que acontece com a gente na nossa vida, né? Que é um exemplo muito claro assim de quando a gente é criança, vai para ficar mais fácil. Quando a criança está com medo, ela tem dor de barriga. Sim. Não importa o que ela comeu, o que deixou de comer, se tá, Uhum. né? Mas assim, é muito direto, né, a influência Sim, da emoção, exatamente. né? Ou então até está nervoso, tem um teste, fica com diarreia, é, automático, não é? É, exatamente. É fundamental. E E muitas se das nossas questões, não é? Não trabalhar, assim, questões mais profundas, muitas delas vêm já desde essa infância, não é? sem Os medos que dúvida. não foram trabalhados, enfim. Então, a irritação do intestino é uma irritação que não é só física. Exatamente, pode ser proveniente de uma irritação psicológica, digamos assim, não é? De uma sensibilidade ali de questões psicológicas mais profundas e que se manifestam através desse sintoma, não é? Realmente o intestino está a queixar-se, não é? Está a tentar falar dessa forma, o nosso corpo. No início isto realmente é muito chato, eu não vou negar que esta condição ela é delicada. E há dias realmente uma pessoa fica mesmo sem vontade de sair, de ver pessoas, fica muito em baixo. Mas depois, por outro lado, depois que também aprendemos a gerir e a aprender a lidar como melhorar a nossa qualidade de vida, realmente é uma síndrome que nos exige voltar muito a olhar para dentro, para um autocuidado e realmente estabelecer um compromisso muito sério connosco, não é? Com a nossa alimentação, com o nosso estilo de vida, o exercício físico também é fundamental e olhar para a nossa parte psicológica, porque sem isso realmente nós não conseguimos ter uma qualidade de vida decente. Exatamente. Então, seria assim, um alívio do sintoma para poder realmente entrar no tratamento eficaz, que é o Uhum, psicológico, né? Que é o sim, psicológico, psicanalítico, né? exatamente. Sim, sim. Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o assunto, Ana Patrícia? Enfim, deixa eu pensar aqui. Não, acho que resumidamente já falamos sobre tudo, não é? Acho que tocamos aqui no ponto principal e este é o espaço perfeito para isso, que é a questão mesmo da parte psicológica, do cuidado, esse investimento no nosso autoconhecimento e, enfim, também vou aqui no AELA, no Instituto, eu estou atendendo uma parte da nutrição, mas com viés psicanalítico para poder também ajudar a fazer um tratamento mais completo, não é? E poder acompanhar dentro destas duas vertentes, a parte alimentar, nutricional e a parte psicanalítica, para ajudar realmente pessoas que tenham esta condição a realmente aprender a lidar com ela da melhor forma e atenuar estes sintomas e a ter uma melhor qualidade de vida. Ótimo. Exatamente. No site vocês podem acessar as modalidades de atendimento e uma delas é com a Ana Patrícia Faria, uma modalidade específica de nutrição com abordagem psicanalítica pós-junguiana, né? Então, lá no site tem todas as informações, valores, tem pacotes promocionais também com desconto. E quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp também, pode ser, ou acessar direto no site. É muito legal esse trabalho, Patrícia. Ana Patrícia, é muito bom. Obrigada, Raquel. Obrigada a você. Um bom dia. Bom dia a todos.